Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Em Araçatuba, no interior de São Paulo, criminosos armados com fuzis assaltaram bancos e fizeram reféns nesta madrugada. Pedestres e motoristas foram abordados e usados como escudo humano. Pelo menos 3 pessoas morreram, sendo 2 moradores e 1 suspeito. Cerca de 20 criminosos fortemente armados atacaram 3 agências bancárias no centro de Araçatuba. Segundo a Polícia Civil, a ação dos bandidos durou ao todo 2 horas. No ataque às agências, o grupo usou 10 carros. Depois da ação, o bando saiu atirando pelas ruas, abordou pedestres e motoristas e os fizeram de reféns. Segundo a polícia, eles também fecharam algumas entradas da cidade com veículos em chamas para evitar que equipes chegassem ao local. Para monitorar os policiais, os criminosos contaram com o auxílio de um drone. Parte dos criminosos fugiu em direção ao bairro Taveira, área rural, onde houve confronto com a polícia. No tiroteio, um bandido morreu e outro foi baleado e foi socorrido. A quadrilha abandonou veículos usados no crime e roubou outros de moradores para fugir. Algumas pessoas relataram que encontraram explosivos e munições nas ruas da cidade. E algumas lojas ficaram danificadas. A polícia militar isolou ruas e orientou aos moradores que não saíssem de casa até que a situação estivesse controlada. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais foram chamados para desativar os explosivos. Agora vamos falar de coronavírus. Com mais de 5 milhões de doses de vacina no mês de agosto, a Pfizer completou a entrega. 2 voos chegaram pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, trazendo um total de 2.148.000 doses de vacinas da Pfizer. Com esse 5º lote, a farmacêutica alcançou o montante de 53 milhões de imunizantes entregues ao governo brasileiro. A Pfizer ainda precisa enviar ao país cerca de 47 milhões de doses para cumprir o primeiro contrato de 100 milhões de vacinas contra o coronavírus acordado com o Ministério da Saúde. O plano é terminar essas entregas até o fim de setembro. Há um segundo contrato entre Pfizer e governo federal que prevê o envio de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. A empresa diz que vai cumprir esse novo cronograma até o final de 2021. O Ministério da Saúde anunciou que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 será preferencialmente com o imunizante da Pfizer. Todos os idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos vão tomar a 3ª dose a partir de setembro. No destaque internacional, o governo americano decretou situação de desastre no estado de Louisiana por conta da passagem do furacão Aida. Mais de 1 milhão de famílias e empresas estão sem energia elétrica. O furacão atingiu o continente ontem, com ventos de até 240 km por hora. Uma pessoa morreu. O fenômeno chegou a Nova Orleans com categoria 4 de 5, onde comerciantes se prepararam para minimizar prejuízos exatamente 16 anos após o Katrina devastar a região. Alguns dos meus vizinhos que estavam aqui durante o Katrina decidiram ficar e eu decidi que ficaria também. Sabe, sempre que há algo acima do categoria 3, eu apenas aconselho todos a sair se puderem, se tiverem os meios para fazê-lo, se puderem economicamente sair de casa. A maioria dos moradores seguiu as recomendações das autoridades para deixar a área, lotando estradas nos dias anteriores. A Casa Branca declarou estado de emergência na região para permitir a mobilização de mais de 2.000 trabalhadores de emergência, enquanto autoridades locais, a Cruz Vermelha e outras organizações prepararam abrigos para 16.000 pessoas. No início da tarde de domingo, cerca de 12.000 edifícios estavam sem energia. O Centro Nacional de Furacões indicou que o mar já estava 1,5 metro acima do nível habitual. O estado sulista, com baixa taxa de vacinação, também está entre os mais atingidos pela pandemia. No México, o Nora, de categoria 1, tocou o solo sábado no estado de Jalisco. Um menor de idade morreu e uma mulher está desaparecida na região. O ciclone Nora perdeu força, tornando-se tempestade tropical neste domingo e, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, continua provocando chuvas fortes e inundações no sudeste e no oeste do México. Agora vamos falar do tempo aqui no Brasil. O dia amanheceu chuvoso em grande parte do país. Em São Paulo, a temperatura mínima prevista é de 14 graus e a máxima pode chegar a 21 graus, com previsão de chuva durante todo o dia.
Em Manaus, no Amazonas, o dia também deve ser de muita chuva, com mínima de 24 e máxima de 29 graus. Já em Palmas, no Tocantins, o tempo continua seco e quente. A mínima é de 24, podendo chegar a 37 graus. Em Tumbiara, Goiás, mínima de 19, máxima de 31 graus. E em Foz do Iguaçu, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Para encerrar, com o alto índice de desemprego, muitas pessoas acabam não tendo condições financeiras para pagar o aluguel. Elas deixam suas casas para morar nas ruas de São Paulo. Você vai conhecer agora uma dessas histórias. Vamos ver. Mônica ainda está organizando seus pertences. Há uma semana, esta mulher se instalou junto com as 3 filhas na Praça da República, no centro de São Paulo. Elas precisaram deixar a casa onde viviam depois que a proprietária dobrou o preço do aluguel, um valor que Mônica não podia pagar. Vai viver só pagando casa? A gente vai viver só para alimentar a casa. A gente não enche a barriga, né? A gente não tem outras necessidades que não seja a casa. Mônica prefere dormir nas ruas a ter que buscar um abrigo público onde tem medo de conviver com dependentes químicos ou pessoas potencialmente violentas. As filhas também acompanham a mulher na busca por materiais recicláveis, atividade que rende à família entre 20 e 30 reais por dia. Eu levo as meninas, né, nos poucos dias de aula que elas estão tendo, né, na pandemia agora, que não está tendo todo dia. E aí, no final do dia, quando eu, né, depois que vem da escola, que almoçou, que já fez as coisas do dia a dia, eu vou, né, e vou reciclar junto com as minhas filhas. A história de Mônica e as filhas está se tornando mais frequente em São Paulo, onde o desemprego e o alto custo de moradia fizeram muitas famílias ficarem sem teto. A gente vive uma crise de moradia muito devastadora, né? E atingiu muitas pessoas durante a pandemia, né? Então já é uma coisa que vem de alguns anos das pessoas comprometerem a maior parte da sua renda com o aluguel, né? Com a moradia. Sem números oficiais, ONGs alertam que a pandemia acelerou o aumento de pessoas em situação de rua e provocou uma mudança no que diz respeito ao perfil tradicional dessa população. Agora há mais famílias e mais mulheres sozinhas com filhos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a gasolina, que teve vários aumentos para o consumidor brasileiro. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais!